Oi, gente! Bem-vindos ao Primeiro Sinônimo. Eu sou Yohan Araújo e hoje vamos conversar com o Caco. Ele é podcaster e muito mais. Caco, conta pra gente o que você faz um pouco. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser resumido porque é bastante coisa, felizmente. Bom, eu Sim. sou podcaster no POC de Cultura, né? Faço podcast com os meninos, o Felipe, José e o Hilário. Nós somos um podcast LGBTQIAP+, que fala sobre dores e delícias de ser quem a gente é, vivência em sociedade, coisas assim. Eu tenho um canal no YouTube chamado Vamos Falar. Se você colocar Caco e Vamos Falar, vai aparecer meu canal lá, você vai conseguir ver meus vídeos. Eu falo bastante sobre questões de vida, algumas problematizações, coisas assim. Falo sobre cultura pop, falo sobre documentários que eu também fiz, falando sobre negritude, são vários os assuntos. Que mais? Eu sou publicitário de formação, é o mais importante. Somos. Eu sou publicitário de formação, eu trabalhei muito tempo como community manager, fiz muito dessa parte de interação com comunidade, ligação com comunidade, trabalhos, né, voltados às redes sociais, tudo isso eu fiz muito tempo. Hoje eu estou trabalhando com marketing de influência, especificamente em planejamento de marketing de influência, e eu acho que é isso. Né? Sou artista, mas um artista diria que no armário, talvez. Eu costumo pintar uns quadros, eu tenho várias expressões artísticas que eu gosto de fazer, desde colagem, a customização de roupa, pinta tela. Assim, eu gosto muito de me expressar artisticamente. Então, maquiagem também, eu faço drag. Então, como eu falei, é Caramba! bastante coisa, é muita coisa mesmo. Você não posta as suas pinturas, né? Que eu vi que você. As maquiagens, o drag que você faz, você posta algumas coisas assim, você não posta muito, mas você posta. Mas por que você não posta assim as suas artes também? Porque, enfim, eu acho que é bom postar assim para mostrar outras faces do artista que Facetas, você né? é, né? É. Então, eu fico pensando muito nisso, porque assim, eu tinha antes o canal do YouTube como um hobby, virou um trabalho. Eu Nossa, que tinha o bom. podcast como um hobby, virou um trabalho. Eu tinha Pois, drag como um hobby, virou um trabalho. Daí eu olha, pensei, eu não posso transformar mais uma forma artística. pior que é isso. Se eu te falar que quando eu comecei a desenhar, todo mundo, não, eu estava fazendo curso de publicidade ainda, né? A galera, não, faz desenho, começa a trabalhar com desenho. Eu falei, não, é hobby, é hobby. Tipo, hoje é só o que eu faço é desenhar. Tanto que Sim. os meus outros projetos que eu queria, tipo, fazer YouTube, desde 2009 que eu quero entrar pro YouTube e não fui, e outras coisas, eu simplesmente não consegui porque o desenho meio que ocupou minha vida inteira disso, sabe? Agora que eu tô Sim. pensando em fazer outras coisas, mas eu sei como é que é ter hobby e ele virar um trabalho, né? Parece que tudo hoje em dia pode virar um trabalho, porque Sim. com essa questão que você falou do mercado de influência que você trabalha também, né? Tudo que você faz, você pode acabar gerando algum tipo de renda naquilo, né? Sim. Eu acho Mas que não só isso, assim, né? Primeiro que eu acho que é, não entendendo o workaholic como uma coisa bitolada e, né, longe disso, pelo amor de Deus. Não sonho com o trabalho, mas eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto não, de sim, estar em sim. movimento. Porque eu sinto que uma vez que eu estou em movimento, que eu estou deixando um pouquinho de mim no que eu estou fazendo, seja arte, seja comunicação, seja o trabalho mesmo em específico, eu sinto que eu tô, sei lá, me moldando um pouquinho diferente mais. Então, Sim. para mim, é isso. A cada coisa que eu vou fazendo, vai deixando um pouco de mim, eu vou deixando referências novas e pegando referências novas. E aí, sei lá, no fim das contas, isso me melhora como pessoa para algum ponto que eu vou usar mais para frente. Mas eu sinto que isso já me ajudou muito. Eu sou filho de uma artesã. Minha Nossa, que mãe legal. tem uma relação com a arte e ela foi, na verdade, minha mãe, assim, para ver como o fruto não cai longe da árvore, minha mãe, ela fez, né, ela trabalhou com administração, ela trabalhou com enfermagem, ela Caramba. saiu da enfermagem, voltou para administração e agora é artesã e fez clipe, tipo, aparição em clipe, faz aparição em desfile, um monte de coisa. Então, assim, é isso. Você disse que a sua mãe trabalhou fez uns trabalhos de moda, né? Sim. Porque assim, tanto eu quanto ela, a gente acaba fazendo eventualmente. Tipo, minha mãe já desfilou,
Se eu não me engano, acho que minha mãe já desfilou no Fashion Week até. Não tenho certeza. Caramba! Ah, Mas você não já... tá atrás, né? Você fez É, até a foto lá pro Laboratório Fantasma, né, na época, do 10 de eu 10, fiz não foi? eu fiz a campanha de 10 anos do Laboratório Fantasma, do 10 de 10, e fiz a campanha de Orgulho da Adidas de 2018. Então foram Caramba! próximas ali. Deve ser muito É, legal, né? foi como modelo. Foi muito louco. Muito, assim, para mim é muito louco, assim. Eu acabo até esquecendo de falar, porque eu acabei fazendo muita coisa nesses últimos, tipo, 5 anos, assim. E aí, para mim, é muito louco, porque eu nunca imaginei, eu sempre quis, assim. Eu sempre fui movido por um único sonho. Esse um único sonho, eu sabia que ele não necessariamente ia acontecer tão rápido. Então eu Sim, deixei sim. ele na gaveta, assim, do tipo, ok. E aí Hum, eu fui tocando a minha vida como publicitário. A minha vida foi acontecendo, eu fui conquistando espaços, não sei o que e tal. Quando eu vi, meu trabalho em agência estava indo muito mais longe do que eu já era. Aí quando eu vi, eu estava fazendo tipo, palestra sobre diversidade na publicidade, falando sobre um monte de coisa que eu acredito, coisas legais e tal. E aí surgiram esses convites do tipo, beleza, a gente quer você, a gente acha que você tem um estilo legal, vamos aí. E aí, para mim, era meio que aquela coisa do o molequinho eu lá atrás olhava para isso e pensava, nossa, nunca que vai acontecer, mas é muito louco. pois E é, aí, quando né? acontece, você fica tipo, cara, que da hora, sabe? E aí é meio isso, assim, tipo, foi muito engraçado porque, principalmente do Laboratório Fantasma, foram 2 dias de gravação, né? Então foi um dia que eu fui fazer só as fotos de catálogo mesmo, então, tipo, Uhum. posar com as roupas da coleção. E aí, assim, é muito estúdio mesmo, do, tipo, você, fotógrafo, a equipe, povo arrumando sua roupa, e aí você tem que ficar posando para as fotos e fazer, faz pose isso, faz pose aquilo. Sabe, tipo, dinamismo de estúdio. E você, como modelo, para mim, eu sempre tive do outro lado do set, vendo esses coisas É, acontecerem. parece que é mais Trabalho. tranquilo, né? Tá do outro lado, né? Não, Sim. tranquilo assim, atrás das câmeras, na verdade, né? Porque na frente parece que é outra coisa, né? Sim, aí como modelo foi tipo, meu Deus, como é que isso, né, como é que isso é possível? E aí, assim, é muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, de fazer, porque, né? Então eu acho que isso ajuda, né? Quando, no seu caso, tem esses convites para você posar e tudo, de você Nossa, também se muito, reconhecer, né? muito. Eu tive, assim, né, eu sou um homem LGBTQIA+, Sim, preto em sociedade. Eu cresci não tendo representatividade, não tendo pessoas com as quais eu pudesse me conectar e entender quem eu sou. E eu estudei num colégio particular a minha vida inteira e faculdade sim, particular. Ou seja, a quantidade de pessoas brancas que eu via no meu dia a dia era imensa, o dia inteiro. Então, assim, até mesmo dentro dos meus ambientes, no meu dia a dia, era muito pouco convívio com gente preta. E isso fez com que eu começasse a não reconhecer os meus traços. Então, eu achava meu nariz grande demais, eu achava meu nossa, olho pequeno demais, eu achava minha boca grande demais, porque eu estava sempre me comparando com pessoas brancas que estavam do meu lado. E sim, nessas eu me sentia apagado, me sentia excluído, não me sentia bonito e tal. E para mim foi um ponto muito chave assim na minha vida, sabe, de ter passado por isso, porque isso me fez ter uma consciência sobre quem eu era muito errada. Quando eu sim. comecei a crescer, me tornar adulto e percebi que tipo, não, peraí, você não é feio, você não é esquisito, você é interessante. Comecei a, tipo, eliminar todos os estigmas que ficaram na minha cabeça sobre o que eu era e que as pessoas achavam que eu era, ou até mesmo o não acesso que eu recebia em função de ser uma pessoa negra no meio de um monte de gente branca. Eu comecei a perceber, falei, não, peraí. E aí foi em dado momento, assim, por volta dos meus 24, mais ou menos, 2015, por aí, eu comecei essa jornada com cabelo, assim, foi meio que tentando me encontrar sobre Sim. camadas de raízes que eu tinha meio que embranquecido, infelizmente. E aí foi meio, eu tentei ter Black Power, não consegui, não senti que ia comigo, e eu tinha muito, muito, assim, muito preconceito com dread, muito. E aí, Nossa, pior que eu também. E acredita que eu vou fazer? Eu tô para fazer. bem-vindo. E Eu assim, acho, hoje em dia é hoje, uma das coisas que eu acho mais bonitas. sim, hoje eu não, tipo, eu não me vejo sem, eu gosto da maneira como tá, eu tô inclusive amando Sim, que tá as tá. pontas mais loiras, não sei o que e tal, eu mesmo pinto meu cabelo, eu mesmo cuido do meu cabelo, só, tipo, a manutenção, obviamente, quem faz é um profissional, amigo meu,
Mas tipo, de resto é eu mesmo que cuido, pinto, tal, ajeito meu cabelo. E para mim isso foi meio que resgates, assim, sabe? De começar a olhar Sim, e falar, pô, isso funciona, isso é legal. E até mesmo mesclar com várias outras coisas, né? Do tipo, acho que trazer um pouco mais da cultura preta para minha vida foi importante, da mesma forma como eu mesclei a minha cultura com a cultura preta. Então, eu sinto que hoje eu tô numa mistura que, sei lá, me satisfaz, assim, dos dois pontos, que eu sinto que eu transmito da minha maneira o que eu quero transmitir, assim. Então, é legal. sim, sim. Chega até uma questão de dismorfia, né? Você começa a ver o seu nariz muito maior do que ele é, a sua boca é estranha e coisas assim, né? Eu acho Que que até a gente se desfazer do conceito europeu de beleza e entender que a beleza negra ela vem de diversos lugares, sim, né? Tipo, né? Obviamente, em específico, a gente sabe de onde vem, mas são vários lugares que determinam os sim, diferentes sim, traços que compõem o rosto, né? Que compõem os sim, fenótipos e tudo mais, enfim. Eu acho que isso já é muito muito forte assim, e é muito faz uma baita diferença no processo de aceitação você entender esse tipo de coisa e começar a ser mais sutil com a forma que você se interpreta no espelho, sabe? De suavizar um pouco mais essa questão de sei lá, dar menos importância para as pessoas falam e reconhecer sua beleza, ao mesmo sim, tempo entender que tudo isso faz parte de você, meio que é um processo, na verdade, que não acontece da noite para o dia, assim. Até, para mim, foi muito curioso que era de se esperar que eu chegasse no cabelo como esse, porque eu, quando era adolescente, na época de escola, eu tinha moicano punk, raspado, assim, inteirão, assim, no cabelo, estudando num colégio particular católico. Então, assim, nossa, era sobre esse tipo de construção que eu buscava, sabe? Era sobre esse tipo de ideia de não conformidade com o que as pessoas esperavam de mim. Acho que sempre foi uma questão sim. muito forte para mim. Sim, é muito doido, porque a gente sempre. É porque assim, a gente tem que se aceitar, mas eu sinto que a gente ainda precisa de certas aprovações dos outros, porque parece que a gente nunca está em paz, né, com a gente. Se alguém fala alguma coisa assim, na hora, às vezes a gente pode levar até na brincadeira, mas depois vai remoendo aquilo, remoendo, remoendo, até começar a ter problemas com aquilo, né? Engraçado que você falou que da escola particular, mas eu só estudei em faculdade Uhum. particular, né? Eu vim da escola pública. E mesmo na escola pública, você não podia ter qualquer cabelo. Você tinha que ter um Sim. padrão, sabe? Que eles proibiam realmente de você entrar no lugar se não tivesse um determinado tipo de cabelo. Nossa, E eu já entra. cansei que eu tinha problema. Com cabelo eu não tinha problema porque as pessoas não me obrigariam a mudar. Sim, Mas até porque já tiveram outras pessoas no mesmo colégio que o meu que tiveram moicano raspado e tal. Então eu fui meio que um dos que já teve. sim. Mas eu tinha problema com o vestuário toda vez. Toda vez. Eu era ou proibido de entrar, ou levava suspensão, ou coisa assim, porque eu sempre tinha alguma questão com o uniforme, porque, né, novamente, a questão da norma para mim era muito difícil. Não, mas é porque são normas que, se você for parar para pensar, não faz diferença nenhuma para você aprender, para você estar naquele ambiente, né? Sim, Igual eu falei do emprego que eu perdi porque eles queriam que eu cortasse o cabelo, mas eu falei, cara, tem um monte de gente que tinha cabelo liso com cabelo grande, sabe? Então por que que eu não podia ter o cabelo do jeito que eu queria e nem era tão grande? Hoje tá muito maior do que tava na época, sabe? E a sim. gente fica com essas cismas, né? Porque como tudo que é negro para eles é feio, a gente acaba não arriscando muito, né? Não muda muita aparência, tenta seguir um padrão determinado. Eu acho muito, até né, trazendo o que a gente tinha começado a Sim, falar em bastidores, eu acho muito delicado esse assunto, mas muito importante esse assunto, por muitas, sim, muitas formas. A primeira né, eu vou citar 5 pontos que eu acho que compõem legal o ponto em questão. A primeira eu acho que nós, homens, né, na verdade eu me identifico como uma pessoa queer, mas, sim, enfim, biologicamente, né, enfim, eu acho que quando se nasce homem, a gente é forçado a negar todo e qualquer traço feminino presente na gente. sim, Então, desde pequeno, é aquela coisa do dar um selinho quando se é muito criança numa menina, porque é a namoradinha,
Depois é do tipo, brincar de casinha com a amiguinha e é o papai, a responsabilidade do papai. Depois é o menino se alienando no máximo que ele pode em coisas que traduzem uma masculinidade já desde muito pequeno, geralmente é o Sim, futebol. E não com nada contra o futebol, mas eu acho que infelizmente, é um dos pontos mais machistas que a gente tem em sociedade. Mas acho que através disso a gente vai criando-se uma narrativa do que esse homem deve fazer enquanto vida. Então, ele deve ser o menino que vai ser alienado por futebol ou por música, ou por alguma coisa assim, mas geralmente são coisas que expressam masculinidade, aí essa masculinidade vai até o momento que ele vai começar a namorar, ele vai ter uma explosão de hormônio absurda, ele vai transar muito, até que, sei lá, ele vai chegar no momento que ele vai, muito, muito daqui para frente, escolher a pessoa com quem ele vai casar. Toda essa trajetória de masculinidade, ela é impressa como se fosse um papel carbono em todos nós. sim. E quando a gente foge do molde, a gente faz o quê? Sabe? É, Foi essa pergunta que eu me vi fazendo vários momentos da minha vida, do tipo, quando eu fujo do molde, se o carbono é esse, eu sobreponho a minha imagem sobre o carbono e não bate, aconteceu alguma coisa. E o sim, problema é, esse aconteceu alguma coisa, esse desvio dessa masculinidade, ele acontece por causa do segundo ponto. Isso tudo são performances. sim, A sim. gente entende, né, pegando todo o ponto de teoria e tal, eu não vou descer a teoria queer aqui porque eu não quero correr o risco de ser mal interpretado em pouco tempo, mas Sim, entendendo que masculinidade e feminilidade e tudo mais são performances, que são pontos que compõem signos que fazem com que a gente se comporte assim para transmitir o que nós somos. Ou seja, um homem ele vai se apropriar de alguns signos que vão transformar ele num contexto onde ele vai ser lido como homem, entendeu? Essas coisas são sim. performances e tudo isso são obrigações que a gente entende que são é, reproduzidas por homem. Por isso que o coçar o saco é uma coisa delas, que às vezes as pessoas só fazem isso por performance. Jeito de andar, jeito de falar, várias dessas coisas são impositivas, porque você tem um manual do que é ser homem e nessas coisas é meio que como se viesse nessa cartilha, entendeu? Tipo, isso são coisas que compõem o ser homem. Só que o problema justamente disso é o terceiro ponto. A gente vive em sociedade e a sociedade hoje em dia, ela não corresponde mais a esses ideais de masculinidade que a gente está vendo aí. Não Não existem mesmo. mais esses ideais de masculinidade do tipo do cara bronco, bruto, grandalhão, não sei o quê. Eu acho que ficou criado na imagem do homem um estilo do que o homem deve ser. Na verdade, eu sinto que são dois estilos do que o homem deve ser. Um estilo é o homem que ele bebe da mesma fonte de Vin Diesel, The Rock, que são os caras que são gigantescos, musculosos, não sei o quê, sabe? Esses Sim, caras, tipo, Sylvester Stallone, todos esses caras. Esses caras criaram um protótipo de homem X. O protótipo sim, de homem Y é o homem que ele foge um pouco dessa brutalidade, mas ele é imbecil tanto quanto. E eu acho sim, que sim, esses dois padrões, tipo, que ele é o homem médio, vai, o que seria o homem médio, que é o homem retratado em sitcoms, que é o que seria, sei lá, um Ross, um Chandler, Nossa, entendeu? É bem nossa. por aí. São ideais de homem, de masculinidade, que são, tipo, são passados adiante e que as pessoas não se questionam sobre como isso influi na vida delas. Então, assim, a gente começa a ter uma série de pessoas que cumprem a risca uma cartilha que as machuca. Sim, sim. Então, assim, na tentativa de compreender, fazer parte, se sentir, né, abraçado por essa masculinidade, muita gente começa o quê? Eu vou performar tudo que eu vejo de referência. Então é o É, cara que começa, tipo, que nem eu acho maravilhoso isso, enquanto performance de masculinidade, que são os caras lenhador, sabe? Que é tipo, nossa, barbão, eu vou tomar aquelas. cerveja, eu vou comer carne e não sei o quê, eu vou usar, tipo, eu vou em barbearia e ficar tomando cerveja.
Não, tipo, faz isso se você realmente gosta, mas se for só pra ficar parecendo com alguém, pra quê, sabe? Se você não tá É, feliz com aquilo. exato, mas o problema é justamente esse. Enquanto, por exemplo, eu sinto que na mulheridade, né, do tipo, no que é ser mulher e, né, se torna-se mulher e tudo mais, Judith Sim. Butler, enfim, eu sinto que existe uma liberdade muito mais do ser, de poder ser qualquer coisa. Óbvio, né? Existe patriarcado, existe uma série de coisas a gente sabe, mas eu sinto que existe uma liberdade maior de ser do que o homem. O homem, na maioria das vezes, ele é muito incubado em diversas coisas. E Sim. falando dessa questão de masculinidade tóxica e tudo, é, eu, como sempre fui tido como um homem mais sensível e tudo, desde a infância e até hoje, eu tenho mais amizades com mulheres porque eu não consigo entrar nesses papos que alguns caras entram, sabe? Hoje eu tenho alguns amigos, assim, alguns amigos homens e tudo, mas é muito maior o tanto de amizade de mulher, né? Porque parece que é mais tranquilo conversar com elas do que com os caras que só sabem falar da mesma coisa e ficam atuando, sabe? Que você vê que aquelas coisas que eles falam não são coisas reais, são atuações de algo que a sociedade espera deles, né? Não é uma coisa legal ou natural, sabe? Então, você não se sente nem livre para ser você, porque eles não estão se sentindo livre para serem eles mesmos, né? Eu acho que até mais longe até. O problema é que quando se trata de... Se a gente está falando de performance, se está todo mundo performando, Sim. ninguém sabe de onde vem o mestre, entendeu? Da onde É, que a gente está copiando isso? Quem é, é a cópia número um, entendeu? Aonde vem está de um vindo, ninguém lugar sabe. muito errado, provavelmente, né? Exato. E assim, e se você for pegar regionalmente, culturalmente, tem vários, etnicamente, tem várias questões aí que vão determinar a maneira como as pessoas se portam e a performance de masculinidade e referencial que elas têm a partir daí. E aí o problema é justamente esse. Muitos dos caras não se questionam sobre o que significa isso. Entendeu? Para mim, o primeiro momento de eu questionar isso na minha vida foi quando eu questionei minha sexualidade, quando eu me Sim. assumi, na verdade, quando eu era menor, como bissexual. E aí eu comecei a questionar isso, porque era do tipo, isso é errado por quê? Como assim? O que Sim. funciona? O que acontece? Né? Esse pensamento do Charlie Harper foi meio isso. E eu nem tinha consciência de tipo, lésbicas nem nada, mas era meio que uma coisa do tipo, por que isso é errado, né? De, tipo, acontece, né? É, É uma margem de erro, não sei o que e tal. E isso passou, até que eu entendi bissexualidade, não sei o que e tal. Depois eu fui meio que empurrado para uma homossexualidade, que hoje em dia eu percebo que não era bem isso. E hoje eu me vejo como uma pessoa queer, pan e tal. Então, para mim, foi um segundo momento onde eu tive que, de novo, olhar para isso e falar: é isso mesmo, porque o mesmo ponto de masculinidade tóxica que acontece entre os homens héteros, uma forma específica demais, acontece entre homens gays. Porque a performance sim. continua sendo a mesma, de dominação, poder, força, tem várias coisas aí embutidas. E aí eu virei e falei, cara, eu saí de uma performance que era horrível para Sim. cair numa performance que era horrível. Você que trabalha com essa questão de influência, o que você acha sobre essa diversidade que a gente está tendo hoje? Você acha que ainda falta ou tá legal? Não, falta muito, muito, muito mesmo. Eu É, acho que o ponto para mim é assim, a gente começou uma conversa que não existia a sim, partir de 2014, 2015. As coisas realmente mudaram, principalmente aqui no país. Eu acho que a gente teve um boom de conversas progressistas e importantes e, né, necessárias para, né, de estímulo de democracia e tal, várias outras pautas importantes em sociedade que vieram a partir de 2015 e essas pautas vieram pouco lapidadas. Acontece que até hoje, né, são poucos anos, mas a gente evoluiu muito nesse meio de tempo, por mais que não sim, pareça. sim. Tecnologicamente, socialmente, politicamente, a gente não evoluiu tanto, pelo menos no A gente Brasil. Nossa, o retrocesso O que foi. retrocesso aconteceu. Que Mas eu acho triste, que cara. até o momento, né, vamos fazer o recorte aí até 2018,
existia um nível de progresso, enfim, que depois teve o retrocesso, mas a gente vinha um progresso de pautas, e esse progresso de pautas continua acontecendo até hoje. Sim, Tanto sim. que hoje em dia a gente entende melhor várias outras pautas muito mais delicadas. Eu sinto que a diversidade, ela ainda está sendo pouco representativa. Quando eu falo pouco representativa, a gente já passou do ponto de ter só uma imagem que reflete o todo. Então, Sim, assim, sim. não é só essa pessoa negra que vai entrar e vai representar todas as pessoas negras. Assim como não é todas as mulheres que vão ser representadas por uma só mulher. Como todas as pessoas pretas vão, sabe, tipo, todos os LGBTs não vão ser representados por um homem gay branco, entendeu? Tipo, Sim, é não é essas muito. pequenas coisas. É meio que o todo, assim. E quanto mais a gente tem imagens que refletem uma diversidade, refletem o que a gente vê por aí, refletem pluralidade, né? Do tipo, eu tenho, beleza, que eu tenho, sei lá, pessoas que são famosas que já representam isso de alguma forma, mas nada impede de ter outras. E o fato de ter outras não quer dizer que essas pessoas precisam competir por um mesmo espaço, porque a ideia é justamente que o espaço seja múltiplo e amplo para todo mundo, entendeu? Então eu Sim, sinto sim. que a gente ainda está num discurso muito engatinhando de diversidade, porque a gente ainda não entende 100% de que forma isso pode ser aplicada, né? Porque ainda se tem uma mentalidade de que o sucesso e o topo é só para pessoas brancas. E quando eu falo de pretos no topo, eu não estou falando desse discurso vazio e besta de só ter pretos no topo, né? Porque acho que ter pretos ricos no topo é importante para esses pretos ricos, mas não necessariamente reflete no todo. Então, eu acho É, que ter pretos no topo é você saber que, sei lá, numa produção, você vai ter maquiador, cabeleireiro, stylist, modelo, pessoa operando câmera e decidindo coisas dentro de uma equipe que sejam pessoas pretas, ou que sejam LGBTs, entendeu? Ou que sejam só mulheres. Esse tipo de coisa, entendeu? Isso é uma ação afirmativa de diversidade que constrói alguma coisa e modifica alguma coisa. E não só sim. uma pessoa sempre recebendo o mesmo espaço de destaque, sabe? É meio isso. Eu penso muito isso, sabe? Tem, assim, nada contra essas pessoas que têm o espaço delas, porque afinal de contas, por mais que elas sejam, assim, padrão, de certa forma, dentro do que é considerado legal para mídia, né? De colocar assim, um negro, uma negra, que seja padrão. Que, tipo, aquelas pessoas que poderiam estar numa novela da Globo, fazendo alguma coisa assim. Sim. Mas eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Quando que vai evoluir isso? Porque não são só essas pessoas que precisam ser vistas, né? Elas estão sendo vistas e é muito bom, porque isso já aflora uma questão de, olha, eu também posso, mas a gente nunca se vê. Pelo menos eu ainda não vi uma pessoa assim, mais ou menos na minha característica, em um comercial, por exemplo, em alguma coisa assim, sabe? Então, eu fico assim, putz. Eu só vi os que eu estrelei. Não, Eu fui então, é isso. o da Ambev o ano passado, de orgulho, do mês do orgulho, que era representando pessoas pretas. Quando Sim. não, assim, eu não vejo. Pessoas como eu não vejo, não vejo mesmo. E E eu assim, acho é que difícil ser meio que o token do que você representa, porque você fica preso a ser meio que um caricato de si mesmo, porque sim. você é a única pessoa que vai, entendeu? É meio difícil. Parece que quando a gente fala de diversidade e colocam aquelas pessoas padrão, para de se falar, não se fala nas pessoas que não se encaixam ali e as pessoas que estão ali só ficam elas aparecendo o tempo todo. Então, fico assim, tá, Sim. mas quando que a gente vai evoluir isso? Quando a gente vai poder aparecer também, sabe? Porque é muito doido isso. A gente já está nessa discussão, sei lá, uns 5, não sei se 10 anos, acho que 10 anos é muito. E parece que não evolui mais. É isso que eu fico pensando, sabe? Pô, quando que vai começar a ter mais conversa sobre isso, sobre as outras pessoas que precisam ser representadas, sabe? Porque representatividade é o que eu costumo falar. Representatividade sem diversidade é Eu, eu, vazio. eu falo muito isso em palestra, quando eu faço palestra de representatividade na diversidade, é justamente isso. É que quanto mais você reflete uma realidade, mais você desperta, né, do ponto de vista mercadológico, marketing direto e tal,
Se as pessoas entendessem que quanto mais eles mostram pluralidade, mais outras Isso. pessoas se motivam a comprar, Sim, as sim. pessoas fariam isso muito mais do que elas deveriam. Porque é justamente É, sobre isso. Se você coloca uma pessoa que, por exemplo, se eu penso, se eu tivesse visto quando eu era pequeno, com as dúvidas que eu tinha, os questionamentos que eu tinha, né, tudo isso, se eu tivesse visto alguém parecido comigo, o que seria sim. a minha vida? Entendeu? Nossa. Eu sei que E eu assim, a acho minha que autoestima seria muito melhor, teria muito mais confiança em várias questões assim da minha evolução, né? exato, exato, do tipo, e aí você pensa, se você passa a representar fielmente as pessoas que estão aí presentes no mundo, Sim. vai ter aquela pessoa que vai olhar e vai falar, putz, eu tô me vendo ali. E eu tô me vendo ali, independente de qual produto for, Sim, infelizmente sim. o marketing serve para isso, ele vai despertar o desejo de, eu quero, eu É, represento isso, eu represento esse poder, esse espaço, esse acesso. E é sobre esse acesso que as pessoas querem, né? A sim. pauta através da representatividade é importante por conta disso. É porque a partir do momento que eu sei que eu posso, eu também consumo. Quando eu falo de ter mais lugares, não é tipo tirar o lugar da pessoa que está ali só porque ela é padrão, porque ela é preta também, ela merece estar ali. É criar mais lugares, dar mais oportunidades, sabe? Abrir o leque, porque parece que a mídia em si, ela pega muito assim, só pode ter um. Se você estiver Sim. aqui, não pode entrar outro. Para entrar outro, eu tenho que tirar você. E como que foi para você lutar com isso dentro do meio de publicidade? Eu não sei se em São Paulo é diferente, mas aqui foi muito complicado para mim. Assim, é, dando uma leve pincelada na minha história e voltando para o atual, Sim. eu, eu sou uma pessoa com uma história um pouco atípica. Quando eu tinha 14 anos, eu fui jogado numa comunidade nazista, no Orkut. E eu Nossa. recebia de 2.000 a 3.000 mensagens de ódio por dia, fui depor em Polícia Federal de uniforme, enfrentei um processo longuíssimo, com várias etapas e tal. Então, assim, era naturalmente para eu ter uma certa aversão à internet e a pautas voltadas a isso, porque ia ser um assunto sensível. Sim. Estranhamente, eu acabei me vendo dentro da internet, assiduamente trabalhando com internet, e interessado na comunicação e como desenvolver comunicação. Né? Eu venho de uma família de dois jornalistas, né? Meu pai e meu irmão são jornalistas, Que legal. então já é também uma coisa familiar, já trabalhar comunicação, então assim, para mim é engraçado, né? É uma mistura de jornalismo e arte, eu acho que a publicidade é um pouco disso. E Sim, aí eu me sim. via um pouco justamente nessa mistura familiar para mim, que era jornalismo e arte. Então, na hora de falar sobre essas pautas, quando eu comecei a trabalhar como community manager, né, fazendo uma outra pincelada no passado, eu trabalhei 3 anos para a Avon, né, a Olha, marca de cosméticos e tal. Então, todo o reposicionamento da Avon que aconteceu a partir de 2015, de linguagem e tal, nas redes sociais, de adotar discursos mais progressistas e tudo mais, fez parte de uma campanha de um grupo de pessoas que eu fazia parte. E quando era para falar da linguagem direta com o público e tal, explicar as coisas, eu era responsável por isso. Então, muita coisa eu tive que estudar, aprender, entender, pesquisar, para poder responder para o público coisas que fossem coniventes, coerentes, importantes, que não passassem informação errada. Então, assim, leituras sobre feminismo, colorismo, é, teoria queer, várias coisas passaram pela minha vida e me atravessaram de uma forma que eu fui obrigado a entender isso para poder prestar o meu trabalho, entendeu? Então, meu sim. trabalho acabava tendo meio que uma função social importante, porque eu achei relevante trazer isso, e isso virou uma marca que foi cobrado de mim de uma forma que, né, é do tipo, você está ajudando a educar um público. Então, continue desenvolvendo esse trabalho de uma forma coerente. Então, para mim também era muito relevante. Então, as pautas começaram a ser levadas, mas assim, eu já passei muito tempo tentando defender pauta LGBT que não foi, já passei muito tempo tentando levantar pautas negras que também não foram. Vai muito do espaço, vai muito de como você aborda, infelizmente vai muito de quem é seu empregador, vai muito Verdade, de isso uma é. série de coisas, assim. Então, assim, são pautas que eu sempre levo, porque é meio que isso, assim, eu parto do princípio que essa pessoa está me contratando
para fazer seja lá o que for, ela entende que ela está contratando alguém LGBT, QIAP+, e uma pessoa preta. Sim. O que compreende o meu universo vai estar ali no seu dia a dia, na sua cara. Ou seja, se você de alguma forma não se sente confortável com o que eu represento, É já isso. começa a dificuldade por aí. E entendendo que eu represento isso, o que as pessoas minimamente esperam é que, né, seja coerente de eu levar essas pautas adiante, falar sobre direitos, igualdades e tudo mais, né, o que é, enfim, às vezes um pouco chato, que me coloca numa posição obrigatória. Mas fatalmente eu vou fazer isso, porque é o que me incomoda, é o que me atravessa, é o que me interessa. Então, para mim, eu sinto que são coisas que começaram a andar juntas, assim, né? Eu comecei a trazer a publicidade andando lado a lado com as minhas pautas, porque para mim isso era extremamente necessário para que eu começasse a avançar enquanto pessoa. E Sim. até mesmo nos momentos onde eu fui líder de equipe, chefe de outras pessoas e tudo mais, e pude dialogar com pessoas da minha equipe, ensinar para elas o que eu ensino através dessa leitura também, né? Eu ensino através de uma leitura que para mim faça sentido, que passe o trabalho da maneira como eu quero passar, com os valores que eu quero passar. Que eu É acho isso. que é a assinatura final, sabe? Do tipo, é que nem a assinatura do artista no final da tela dele. Para Sim, mim, na sim. comunicação é meio isso, assim, sabe? Se eu estou trabalhando com pessoas que estão imprimindo a minha marca através do que eu ensinei, profissionalmente falando, ou estão desempenhando alguma coisa que eu estou desenvolvendo, eu espero que isso tenha essa assinatura também, sabe? De transmitir valores, transmitir informação, transmitir uma Sim. série de coisas legais. Até para você ter orgulho de compartilhar aquilo, né? Porque várias vezes, assim, até hoje, eu faço umas coisas, assim, umas peças gráficas, algumas coisas que eu não divulgo de jeito nenhum. É aquilo, eu faço porque eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu não, tipo, não me orgulho das coisas, sabe? Assim, Sim, não que sejam coisas erradas, mas é que pelo menos aqui onde eu moro, eles usam a gente como ferramentas para criar o que eles querem. Não querem o nosso toque, né? Não querem a nossa visão daquilo, é só uma ferramenta. Então eu um faço meu executor, trabalho, né? eu faço meu trabalho e tudo, e só deixo para criar coisas que eu acredito, inclusive esse projeto que eu estou criando é para isso, né? Porque é o que eu tenho vontade, é o que eu acredito e eu acho que vai ser muito bom. Mas se não é para ter minha assinatura, se não é para ter minha cara, por que que eu vou divulgar aquilo? Por que que eu vou passar aquilo para frente, sabe? Eu penso muito assim. E você já falou, né, que você tem o seu podcast, canal no YouTube, você trabalha com publicidade. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica, ou alguma coisa assim, para inspirar as pessoas a se motivarem a produzir, se elas querem fazer alguma coisa. Como que você consegue manter esse esquema de produção? Você é assim porque você sempre foi assim, ou você teve algum tipo de organização para conseguir produzir tanto desse jeito? Assim, é muito, eu não mudei muito de quando eu era adolescente para hoje em dia. Sim, Eu faço basicamente as mesmas coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, né, expressão artística de desenhar e tal, eu sempre desenhei, compor música e tal, eu sempre compus, eu pretendo olha, lançar um projeto musical em breve. quero ver. Eu sempre fui fazendo essas coisas que já faziam parte meio que da minha vida. Então, conforme eu fui crescendo, eu acho que a faculdade só fez assim, ó, um leque de possibilidades para você mexer Nossa, mais nisso. sim. Então, para mim foi meio isso, assim, eu tive aula de desenho na faculdade, eu tive aula de processos criativos e tal. Então, muita coisa eu fui desenvolvendo. Óbvio que o ensino da faculdade não refletiu 100% o que eu estava aprendendo, porque eu entrei na faculdade numa era onde o que a gente entende como internet hoje está começando a crescer. Então, eu não Sim. aprendi nada muito sobre internet, né, do tipo como dialogar na internet, mas eu sou cria de blog, eu faço Eu também. blog desde 2002, eu venho fazendo, tive Tumblr, sabe, eu tive muita coisa, trocava HTML na raça, sabe, sem saber o que Nossa, estava sim. fazendo. De qualquer Muitas dessas jeito, coisas. e dava certo, né? Exato, trocava template, sabe? Tipo, sabe, sei lá, Deus, como? Hoje eu olho para isso e falo, como, sabe? Mas era a Eu também. linguagem de internet. E eu era muito assim, eu sempre fui muito curioso por essas ferramentas e como eu poderia me comunicar nelas. Então, eu sempre povoei essas ferramentas com o que eu acreditava que eu fazia de bom. Então, assim, vai ter desde Wattpad, Medium, Tumblr,
Fotolog, Flogão, Orkut, MySpace, tudo eu tive. Tudo. Todas. Se você virar e falar assim, eu só não tenho hoje em dia todas as redes possíveis, que hoje em dia eu não tenho mais saco, mas assim, eu fui usuário de todas as redes para me familiarizar e começar a estruturar isso. Hoje em dia eu comecei a perceber que eu funciono melhor em alguns formatos. Então, né, já vindo de um conselho, eu acho que entender qual formato você funciona melhor e por quê. Não precisa ser só um, mas Sim, identificar quais são os pilares mais fortes do que você faz. Então, verdade. né, usar e pingar em cima deles. Então, para mim, isso já fez muita diferença. Eu comecei a organizar minha produção também do tipo bloco de notas do celular. Hum, Ah, tô com uma ideia. Anoto a ideia ao máximo que dá. sim, sim. Detalhamento, todos. Depois eu fecho, volto, olha a ideia de novo. Faz sentido? Faz. Vou lá e começo a aplicar. E aí tem ideias que eu vou meio que deixando rascunho, produções que eu vou criando e vou desistindo. Acho que como todo artista também tem o lado falho, né? De, tipo, desacreditar do que você tá fazendo, você fala, ah, chega. Nossa, assim, o E tempo vai, todo, é o tempo todo isso, não tem dúvida, sabe? sim. A Aí você única vai lá. certeza é essa. E aí eu sou muito desses, assim, tipo, eu gosto muito de exercer as minhas produções artísticas com uma forma mais livre, assim, sabe? De, tipo, eu vou sentar, eu vou fazer, mas eu faço porque eu acredito. Mas eu acho legal a experimentação, assim. E o que eu diria para Sim. quem está fazendo esse momento é, eu sentia muita falta, que era um papo que a gente estava falando, de representação, representatividade e tal, referência. Eu sentia muita falta de ver pessoas que fossem como eu, falando coisas que eu sinto e acredito. É isso. E eu vi no momento que talvez eu não encontrasse, mas se eu falasse, eu poderia encontrar para me conectar. Às vezes, e a gente criando o nosso conteúdo dessa forma que a gente acredita, a gente pode começar a achar mais pessoas que falam, ou, de fato, começar assim e inspirar outras pessoas a começarem também, né? Porque, às vezes, quando a gente não tem referência, fica difícil até para começar, né? Sim, eu acho que é um pouco do faça o conteúdo que você quer ver. Acho que isso é muito importante. Sim, Que vai meio disso, assim, sabe? Se você não sentaria o seu tempo para assistir o que você faz, né? É importante pensar, tipo, se você está entregando, mas você não assistiria, você não perderia seu tempo fazendo, tem que repensar. E tudo bem se você chegar no momento onde você não assistiria o que você faz. Que aí é justamente onde entra o processo de o quê? Mudança. sim, sim, Ah, não tá funcionando. Beleza, muda a linguagem, muda o formato, muda a forma como você está se apresentando, muda o todo, sabe? Mas muda. Porque eu acho que é meio isso, assim, também tem essa. Quando você sim. vai fazer uma coisa na internet que você acredita e tudo mais, ou um conteúdo, o que quer que seja arte, o que quer que seja, se você não vê espaço para mudar, quer dizer que você não tem mais o que aprender. Eu acho que não tem como finalizar de forma melhor com essa mensagem aí que você deixou, né? Eu não Sim. falaria, eu não conseguiria falar mais bonito do que você, então eu vou encerrar por aqui para não estragar esse final bonito, né? Mas você quer deixar uma mensagem final, as suas redes sociais, assim, já para a galera já começar a ver, te seguir? Porque tem projeto novo aí de música que você falou também, né? Sim, sim. Inclusive, se alguém ver isso que estamos assistindo posteriormente, tem alguns spoilers dentro desse quadro que estamos, tem alguns spoilers espalhados no meu pé. Olha Ou só. seja, vai dar para juntar as coisas e fazer uma Sim, conexão depois. vou. Mas eu acho que assim, o que eu gosto de deixar como mensagem, se a gente busca um espaço plural, interessante, legal, a gente tem que entender que a gente constrói esse espaço. Ou seja, a gente tem o poder de dizer o que é popular e o que não é popular para a gente. Sim, Se a gente quer que alguma coisa que a gente gosta faça mais sentido, alcance mais pessoas, chegue em mais pessoas, a gente tem que começar a trazer isso para o universo dessas pessoas ao nosso redor. Dizer o porquê que isso é importante, mostrar o porquê que isso é importante, dar a devida atenção. Então, assim, se você quer é, acho que, acima de tudo, também falando como alguém que consome e faz conteúdo, falando para pessoas que também consomem e fazem conteúdo, se você quer ver mais gente como você, assista mais pessoas como você. E se você sim, assistindo mais pessoas como você ainda sente falta disso, vai lá e faça. Tem espaço suficiente
para todos nós fazermos alguma coisa. Eu acho que quanto mais a gente começa a entrar em uníssono, não sei a sílaba tônica aí, mas todo mundo transmitindo uma mesma voz, a coisa vai mais longe, entendeu? E, né, por fim, minhas redes sociais são todas Caco Bapt, CACOBAP de porta, T de tatu, tudo junto, Caco Bapt. Você me encontra em todas as redes. Instagram, TikTok, Twitter. Vai estar aparecendo na tela também, mas é bom você falar, sabe? E muito obrigado pelo seu Obrigado tempo. Eu cancelei algumas vezes, mas muito obrigado por você aceitar participar desse experimento que vai ser esse projeto novo. Que nada, eu sou muito a favor de, primeiro, né, apoiar projetos novos e apoiar amigos que realizam projetos novos. Acho que todo e qualquer projeto novo tem a chance de ser uma coisa assim, né, que vai fazer a diferença. Então, por que não botar essa energia para fora e fazer a diferença junto? Gostaram do papo? Então fiquem tranquilos que esse é só o começo e semana que vem tem mais. Valeu!